E o terceiro e o quarto passo do padrão são exatamente a parte sobre o trabalho que nós precisamos fazer, o início do trabalho que nós precisamos fazer nesse negócio. E não existe realmente uma diferença, né? Ah, não, primeiro eu vou fazer esse passo, depois eu vou fazer esse, né? Que nem aquela pessoa que diz, eu estou há 6 meses e agora cheguei ao quarto passo, né? Como assim, né? Dessa forma não vai chegar nunca ao 8º, né? Porque vai desistir antes disso. Na realidade, você quer todo dia, né, estar envolvido com os 8 passos. É uma coisa que trabalha em conjunto, né? E o terceiro passo é exatamente a sua lista, é ver a chave do seu carro, né? É criar a sua lista de nomes, é manter a sua lista de nomes. É o trabalho que falta para a maioria de nós que estamos nessa sala. Independente se você é novo, né, ou se você já é antigo nesse negócio. Né? Por quê? Porque um dos maiores erros dos antigos nesse negócio é a não manutenção de uma boa lista de qualidade, de uma lista que te mantenha constantemente convidando pessoas novas. Muitas pessoas fazem a sua primeira lista inicial, e na nossa primeira lista uma das coisas que acontece de engraçado é que nós cometemos erros. Quantas pessoas não gostariam de voltar no tempo para trabalhar corretamente a sua primeira lista? Né? E se você está aqui hoje na sala pela primeira vez, e você está começando e ainda vai fazer sua lista, né? Você tem a chance de escutar um pouquinho mais para trabalhar corretamente essa sua primeira lista. Tem pessoas que já passaram esse tempo já não tem mais como voltar. Né? Agora, de qualquer maneira, a maioria das pessoas que estão aqui pela primeira vez, assim como nós, vão errar na sua primeira lista também. Se você está nesse negócio, né? Se nós estamos nesse negócio, isso significa, né, que a gente foi convidado. Né? Isso significa que se a gente foi convidado, a gente esteve na lista de alguém. Existem algumas dicas sobre como fazer sua lista, se você está fazendo a sua primeira, com certeza. 2 dicas principais que eu gosto de falar. Primeiro, escreva os nomes. A sua mente trabalha quando você senta e escreve. Tá? Quando você se compromete em sentar e escrever a sua lista, a sua mente trabalha mais. Tá? Surgem nomes na sua mente que você não pensaria se você tivesse simplesmente elaborando sua lista na sua mente. Então, primeira coisa, escreva. Isso é só para o novo? Não. Tá? Volta e meia, você que é antigo, deve estar sentando uma vez por mês, uma vez 2 meses, ou de alguns em alguns meses, pelo menos. Mas você deve sentar de novo e pensar, eu preciso refazer uma lista. E refaz, senta e escreve, sua mente vai trabalhar. Você vai começar a pensar em uma série de pessoas que você conheceu nos últimos meses, que você ainda não convidou, né? Uma série de oportunidades que você já perdeu, mas sua mente vai trabalhar e você vai colocar no papel. E quando você escreve um nome no papel, é como se você assume um compromisso, né, de convidar aquela pessoa. Né? Uma vez que você botou no papel, né, aquele convite, provavelmente ele deverá ser feito. Né? Então um dos pontos é, escreva, tá? Sua mente trabalha, né? Não decida pela pessoa. Há cerca de 2 ou 3 semanas atrás eu estava iniciando uma senhora nesse negócio, né? E eu estava conversando com ela exatamente sobre a lista, e exatamente sobre as pessoas que ela ia convidar, ia colocar na lista e etc. E é engraçado, tá? Por quê? Por que as pessoas prejulgam na maioria das vezes? Porque nós, seres humanos, somos medrosos, exatamente por isso. Tá? Nós temos medo do que aquela pessoa vai dizer da gente está fazendo esse negócio. Então a gente diz, não, esse eu acho que não vai querer, aquele eu acho... Né? Vocês já ouviram isso? Que a pessoa entra nesse negócio e se torna médium. Esse não. Esse sim. Né? Então, quer dizer, nós temos receio do que aquela pessoa vai dizer da gente. Né? Nós estamos apavorados de convidar aquela pessoa. E eu nunca vi alguém que prejulgasse tanto e tivesse tanto medo que eu pessoalmente estivesse iniciando essa pessoa como essa senhora de 3 semanas atrás. E aí até engraçado, porque eu falava assim, vamos fazer uma lista, vamos botar todo mundo que você conhece. Tá, Daniel, mas todo mundo que eu conheço, tem muita gente que não vai se interessar por isso. Não, a gente sabe. Tudo bem que eles não vão se interessar por isso, mas é o nosso papel oferecer. A gente só vai saber realmente se tentar.
E ela, não, eu sei, mas é que eles realmente não vão se interessar por isso. Tá, tudo bem que eles não vão se interessar por isso, mas vamos só escrever no papel, tá? A gente não vai nem convidar agora, a gente vai começar por aqueles, quem sabe no futuro, vamos só botar no papel. E então, tudo bem, vamos botar tal pessoa. E ela ia escrever e não consegue botar no papel, né? E é uma coisa engraçada, porque na realidade nós nunca sabemos quem vai querer fazer esse negócio. A maioria das pessoas que nós prejulgamos são pessoas que nós imaginamos que estão muito bem, né? Eles não precisam disso, né? Na maioria das vezes que nós prejulgamos, né? Ou o outro oposto, eles nunca vão conseguir fazer isso. Mas eu acho que a maioria das vezes que nós prejulgamos, que nós fazemos um contato com certo receio, é com alguém que nós achamos que está muito bem. Mas quantas pessoas você conhece que realmente estão bem? Muitas pessoas aparentam estar bem, né? E nós sabemos disso, e nós começamos a perceber isso de uma forma mais real à medida que nós fazemos esse negócio, à medida que nós conhecemos as pessoas, à medida que nós conhecemos aquele grande empresário que todo mundo respeita muito, mas que está procurando algo a mais, que está procurando uma nova fonte de renda, que está procurando mais liberdade, né? Então é fundamental oferecer, porque a gente nunca sabe quem realmente está bem. Assim como ofereceram para a gente e nós queremos decidir, nós devemos querer que a pessoa decida por ela própria. A única maneira é mostrando. Tá? Você sempre pode achar uma maneira melhor de mostrar, de falar com essa pessoa, ou etc. Mas não importa. Você tem que oferecer para todo mundo, né? É como se algumas pessoas... Aí o que acontece? A pessoa tem medo de convidar alguém que está muito bem, aí o que ele faz? Ele se sente confortável e convidar alguém do nível social dele ou abaixo, financeiramente falando, né? E aí isso se duplica e o grupo começa a descer, o nível financeiro abaixo, nível financeiro abaixo, nível financeiro abaixo, né? E o que vai acontecendo? Você começa a ter um grupo que não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque só tem um tipo de pessoa. E existe, será que existe algum percentual correto, né, de pessoas que você deve ter no seu grupo que são mais velhos, mais de 60 anos? Existe algum percentual correto de pessoas que são menos de 30 anos? Ou de homens ou mulheres solteiros? Ou então casais? Ou pessoas mais bem-sucedidas financeiramente ou menos bem-sucedidas financeiramente? Será que existe? Né? Existe. Você sabe que eu estava pensando nisso outro dia? Existe um percentual correto para cada uma dessas coisas? Para cada um desses pontos existe um percentual correto? É impressionante, tá? É claro que você já tem um certo grupo, porque quando você começa, você pode até começar por uma área, mas ele vai se espalhando, né? E o que acontece? Qual o percentual correto de você ter esses tipos de pessoas no teu grupo? É exatamente o mesmo percentual que existe aí na população, tá? Exatamente o mesmo. Porque se tiver diferente, isso significa que você e seu grupo estão prejulgando de alguma forma. Então você quer ter um grupo homogêneo, você quer ter um grupo crescendo, não se preocupa, tá? Se tem muitas pessoas desse tipo ou muitas pessoas daquele tipo, você deve ter exatamente o mesmo percentual de pessoas que existe aí fora. Porque o nosso negócio é para todo mundo. Mas nós cometemos erros, nós prejulgamos, vem a nossa primeira lista, nós cometemos uma série de erros e o tempo não volta. Porque a magia desse negócio está em conhecer pessoas novas. Porque tua lista cedo ou tarde, né, mais cedo do que tarde, vai terminar. Né? Isso é uma realidade do negócio. E a maioria das pessoas se desesperam, o que fazer? Né? Relaxa. Porque é incrível como a maioria das pessoas que não nos conhecem nos escutam mais do que nossos amigos. Né? Isso é impressionante como acontece. Mas o fato é, se você cometeu o erro de não conhecer ninguém para convidar naquela semana, ocupe-se convidando alguém. Convide alguém que você já convidou antes. Convidar, né? A lista e convidar, a lista e convidar. É aumentar a lista e convidar, aumentar a lista e convidar. E é engraçado o nosso negócio, né? Porque o medo é uma coisa engraçada. Nós seres humanos, nós somos mais medrosos do que nós sabemos, né? Nós entramos nesse negócio e nós passamos a ter medo, né, do telefone. É impressionante.
Você tem que convidar alguém, já está na tua agenda, você escreveu, que é um ponto que eu recomendo, escreva o que você vai fazer, escreva quando você vai convidar alguém, porque aquilo te dá um compromisso de você realmente fazer, né? Então você escreveu, você vai convidar alguém, e é impressionante como a gente entra em casa, né, e olha o telefone, pensa, eu tenho que convidar aquela pessoa, e vai no banheiro, né? E sai do banheiro, aí, não, só depois do jornal, eu estou vendo o jornal, eu não posso perder, essa informação está incrível, eles estão falando há 3h30 que o Brasil perdeu, mas eu preciso assistir até o fim, né? E eu vou convidar depois disso, eu vou convidar depois daquilo, eu vou convidar depois, né? É como se você entra em casa e o telefone ele se transformou num monstrinho, né? Você entra e ele já está te olhando feio, né? Crescendo o cabelo, respirando, né? E te olhando feio. E você fica adiando e perdendo energia. A melhor coisa que você tem a fazer é você se programou para convidar alguém, convida logo. Tá? Convida logo. Vai e convida. O que é o pior que pode acontecer? Não! Esse é o pior que pode acontecer nesse negócio. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas que desistem desse negócio ainda desistem pelos nãos. Ainda é o não que tira as pessoas desse negócio. Alguns saem no primeiro não, alguns saem no quinto não, alguns saem no 100º não, né? Mas é o não que tira as pessoas do negócio. E os nãos realmente fazem parte do nosso negócio, tá? Fazem parte. Eles simplesmente fazem parte, você tem que se acostumar com o não. Você tem que ir para o telefone esperando um sim, mas sabendo que o não pode vir a acontecer, né? Então, qual o objetivo quando você liga para alguém? É convidar para a reunião? Sim, é o objetivo entre aspas, mas o objetivo para você conseguir levar aquela pessoa para a reunião, tá? É você jogar uma isca. Esse é o objetivo de ligar para uma pessoa, jogar uma isca. Mas como assim jogar uma isca? É que nem pescar. Você joga uma minhoquinha para um peixe que está com fome e você pega o peixe. Ah, Daniel, mas que horrível esse exemplo. Concordo, é horrível. Mas a diferença é que você joga uma minhoquinha para oferecer um banquete. Você não joga para matar o peixe, né? É como se, por exemplo, você tem que enxergar da seguinte forma. É como se você está vendo uma seca e tem pequenos laguinhos, tá? Que estão diminuindo, a água está diminuindo e tem aquele peixinho lá. E o peixinho vai morrer, tá? O peixinho vai morrer naquele laguinho, ele está ficando sem ar, ele está ficando sem comida, né? A água está diminuindo com o sol, né? Então a única maneira de salvar o peixe é pescando ele e jogando no mar, oferecendo a liberdade. E esse é o nosso negócio. O nosso negócio é oferecer uma isca para oferecer a liberdade. Ah, Daniel, e por que é tão difícil levar as pessoas? Porque a pessoa não sabe que é bom para ela. A pessoa ainda não sabe que aquilo é bom para ela. Então ela não vai. Então, enquanto ela não souber que aquilo pode ser bom para a vida dela, ela não vai fazer o negócio, ela não vai na reunião. Então, em algum momento do telefonema, você tem que falar sobre o resultado. Em algum momento do telefonema, você tem que... você ligou para a pessoa, você tem que falar: é um projeto que nós podemos ganhar dinheiro juntos. Por que falar ganhar dinheiro juntos? Porque ganhar dinheiro é uma coisa que provavelmente vai atrair aquela pessoa. Juntos, para aquela pessoa não pensar que você tem algum interesse nele. É um negócio que vocês vão trabalhar em conjunto. Ou então dizer simplesmente, o contato que eu adoro usar, falar que eu estou trabalhando com alguns empresários, ou se você está ligando para alguém, amigo seu, você está começando o seu negócio, alguém que você ainda não contactou, você pode falar que conheceu um empresário, ou conheceu um grupo de empresários, e eles estão procurando mais pessoas para trabalharem com eles num projeto, tá? E você pensou nesse teu amigo, falou para eles, e eles querem te conhecer. Eles querem te conhecer. Pode ser que tenha um bom trabalho para você. Se a pessoa já é alguém mais bem sucedido, um empresário, um grande médico, etc., né, o que você pode falar? Você pode falar: e esses empresários, eles estão buscando mais sócios num negócio que já é extremamente bem sucedido.
Eles estão buscando mais sócio, e você atrai a pessoa de alguma forma. E o que atrai as pessoas? O resultado. Então, em algum momento, você tem que jogar o resultado. Você tem que falar sobre o resultado. E, acima de tudo, fale a verdade. Seja sincero. Não minta para a pessoa no telefone. Se a pessoa tem uma ideia errada sobre o nosso negócio, argumente no telefone. Um erro que as pessoas cometem é não argumentar. Porque quando você liga para alguém, o teu objetivo não é mostrar o plano, é simplesmente jogar a isca e levar para uma reunião. Esse é o objetivo, então tem que ser rápido no telefone. Algumas pessoas querem ser tão rápidas que não argumentam de jeito nenhum. Teve um rapaz que eu convidei para uma reunião há alguns meses atrás, que ele já conhecia o negócio, ou achava que conhecia. E começou a falar uma série de coisas, uma série de bobagens, que não é exatamente o que nós fazemos. Eu argumentei com ele 1h30 no telefone. 1h30, até que ele foi na reunião. Tá? A pergunta é, ele entrou? Não, ele não entrou. Ele não entrou. Mas o fato é, talvez alguém que vá na reunião entre. Então o que você precisa fazer? Você precisa argumentar. Se você vê que a pessoa tem uma ideia negativa sobre o negócio, você argumenta até você criar pelo menos uma curiosidade da pessoa, dela perceber que ela acha que conhece, que talvez seja um pouco diferente do que ela imagina. Então, isso, a pessoa, algumas dicas que existem, sim, não falar reunião. Eu não gosto de falar reunião, por quê? Porque a pessoa pensa, se eu faltar, eles vão ter a reunião de qualquer maneira e ninguém vai sentir minha falta. Eu prefiro dizer que eu vou marcar um encontro dessa pessoa com esses empresários, ou com um empresário que vai mostrar o negócio para ele. Outra dica, não usar oportunidades de negócios, argumente com as pessoas que já imaginam que sabem sobre o que é isso. É que nem se você tem um caminhão de areia e tem um diamante lá dentro. Você sabe que tem um diamante lá dentro. Até quando você vai procurar esse diamante? Você vai cavar 3 vezes e vai parar? 5, 100 vezes e vai parar? Você vai cavar até encontrar. Até encontrar. Nosso papel principal é mostrar para elas como funciona realmente o nosso negócio. E o que eu recomendo é que algumas pessoas ligam. Não existe contato maravilhoso que sempre vai dar certo, não existe contato tão ruim que não vai dar certo. O melhor que você pode usar a seu favor é a probabilidade. Tá? Você vai convidar, convide muitos. Convide muitos. Daniel, mas quantos eu convido? Antigamente eu colocava uma meta numérica, hoje eu aprendi que o que funciona não é isso. O que funciona é botar uma meta de quantas confirmações você conseguiu. Quantas confirmações de presença você conseguiu? Se você quer ter pessoas na sala, você vai colocar o dobro de confirmações, tá, do que você quer ter de pessoas na sala. Você quer ter 3 convidados, você tem que buscar 6 confirmações. Daniel, mas quantas pessoas eu tenho que ligar para conseguir 6 confirmações? Não tenho a menor ideia. Vai mudar de dia para dia, vai mudar de pessoa para pessoa. Um erro que as pessoas falam às vezes, eu dizia para as pessoas, convida 40, você vai ter uma reunião na tua casa, aproveita a tua linha ascendente, convida 40. A pessoa escutava isso e na mente já pensava, no máximo 20. Aí o que acontece? Liga para 20, 10 não encontra. Ou então está ocupado, aquela história, você fica enrolando. Quando liga, dá ocupado, você fala, pelo menos eu tentei. Mas o fato é, 10 você encontra, 5 te dizem que não querem fazer isso, 3 te dizem, talvez eu vou, e tal, a linha de matemática, talvez exatamente igual a não. Tá? Porque no momento a pessoa vai estar cansada, no momento, tá passando a novela que está tão interessante hoje ela está tão instrutiva, a novela, coisa impressionante, então, talvez exatamente igual a não, 2 te confirmam, 1 aparece, aí a pessoa fica arrasada, mas eu convidei 40, e só apareceu 1. Então realmente não importa quantos você liga, nem quantos ocupados dão. O que importa é quantas confirmações você conseguiu. E vai ser metade do número de confirmações que você vai ter presente na reunião. Então,
Mas o segredo, a magia, para a maioria de todos nós, está em conhecer pessoas novas e convidar pessoas novas.